Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino e faremos aqui uma live de revisão de língua espanhola referente às atividades das trilhas do Positivo On e ao livro de atividades, página 31, capítulo 5. É o que nós vamos trabalhar aqui hoje com vocês do terceiro ano do ensino médio. E nesta aula nós vamos rever verbos de cambio, argumentos de autoridade e las mascotas e regras de acentuação. Vários conteúdos aqui então para a gente revisar aqui nessa live de revisão importantíssima para vocês. Sempre ressaltamos, não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas e retomar as atividades para que esse aprendizado de vocês seja ainda melhor. E sempre, como nós ressaltamos, esses conteúdos são muito importantes para que vocês possam fazer as atividades de compreensão leitora que os vestibulares, né, que o Enem tanto pedem, né, de uma forma ainda melhor. Então, vamos começar. E nós temos aqui na imagem de número 1, vamos dar uma olhadinha então. Verbos de cambio. Em língua espanhola, alguns verbos são fundamentais para demonstrar transformações temporárias ou definitivas. Se trata de los verbos de cambio, utilizados a menudo, ou seja, utilizados frequentemente, esses verbos de cambio de estado, en el habla de los hispanohablantes. A continuação, vê as diferenças entre eles. Então, nós vamos ver aqui, em cada imagem diferente, nós vamos dar uma olhadinha em alguns deles. Em português, nós usamos muito ficar. Ele ficou bem, ficou doente, ficou com sequelas, né? Então, em espanhol, nós temos diferentes verbos para várias. Ficou mudo. Nós temos, para cada uma dessas situações, nós temos diferentes verbos de cambio. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como que isso funciona, né? Rodrigo se hizo famoso tras el éxito como videojugador, ou seja, verbo hacer-se, utilizado para expressar um cambio que pode ser voluntário ou não. Então, ele se hizo famoso tras el éxito como videojugador, né? Então, seria ele se fez famoso, ele se hizo famoso, né? E, em geral, quando nós sabemos a diferença de hacer-se e de llegar a ser é com um esforço muito grande. Aqui, se hizo famoso tras el éxito como videojugador pode ser da noite para o dia. Então, esse hacer-se, ele não demonstra esforço. Se utiliza também com religião, por exemplo, se isso budista, né? Com religiões também nós utilizamos muito o verbo hacer-se. Se isso rico, se isso budista, se isso famoso, nós usamos esse verbo de câmbio aqui, que é o hacer-se. Importantíssimo, como o verbo é hacer-se, nós temos que colocar o pronome antes aqui. Sim, o pronome se. Primeiro aqui, então, nessa primeira imagem. Dito isso, vamos ver qual é o próximo verbo de câmbio que vai aparecer aqui para vocês na imagem de número 2. Vamos dar uma olhadinha, então, no próximo. Nós temos aqui, na imagem de número 2, alguns personagens de videojuegos se han convertido em verdadeiros símbolos da cultura popular e urbana. Bem, então aqui, convertir-se, verbo convertir-se, utilizado para demonstrar um cambio que se hace por lo general de maneira gradual, se han convertido em verdadeiros símbolos. E é uma transformação gradual. Então, se é um convertido ao longo do tempo, gradual, e que passa essa ideia de transformar. Quando nós queremos dizer que algo se transformou, nós podemos utilizar se ha convertido. Não seria como se converteu em português. Aqui não tem essa relação de semelhança com o português. Em português, nós utilizaríamos aqui muito mais, né, se transformaram em verdadeiros símbolos da cultura popular e urbana. Então, em castelhano, convertir-se em. E aqui percebam que é muito importante a identificação da preposição en. Es convertir-se em. Hacer-se, como nós vimos antes, hacer-se não tem a preposição en. Não é se isso em um jogador famoso. Se isso um jogador famoso, se isso famoso. Aqui, se é um convertido em. Nós temos a preposição que é importantíssima aqui. Vamos agora para a imagem de número 3. Na imagem de número 3, nós temos aqui, los videojuegos se volvieron muy interesantes para el aprendizaje. Verbo volver-se, utilizado para expressar um resultado. Se volvieron muy interesantes. Ele tem, o verbo volver-se, ele é muito utilizado, a gente sempre faz um contraponto com poner-se. Mas o poner-se, ele tem uma temporalidade menor. Por exemplo, se puso colorado, se puso rojo. Tuvo vergüenza e se puso rojo.
né? Por outro lado, volver-se, esse câmbio é mais duradouro. Então, por exemplo, nós temos que se volvió louco. Uma pessoa, ela não fica louca só por um tempinho. Quando nós dizemos que ele se volvió louco, é porque ela ficou louca por muito tempo. Então, quando nós dizemos os videojuegos se volvieron muy interesantes para el aprendizaje, é porque eles ficaram interessantes e isso vai ficar por muito tempo, essa relação de câmbio. Este câmbio é mais duradouro que um câmbio com o verbo poner-se, sim? Então, por isso aqui, a utilização e com esse contraponto que nós vamos ver agora, o verbo poner-se na próxima imagem, e nós vamos ver que é algo muito mais momentâneo. Nós vamos dar uma olhadinha, então pausa aqui, veja se faz sentido realmente o que eu falei sobre o verbo volver-se, né? E vamos agora para a imagem número 4 ver o verbo poner-se. Aqui na imagem, nós temos aqui na imagem de número 4, nós temos, por cuenta de la victoria, los niños se pusieron loucos de alegria. Por que não se volvieron loucos de alegria? Porque um louco de alegria solo en el momento, só naquele momento. Quando é só, que está aqui, verbo poner-se, utilizado para expressar um câmbio temporário, quando é muito temporário, nós utilizamos o verbo poner-se. Se puso louco de alegria, se puso contento. Cuando le conté la noticia, el chico este se puso muy contento. La chica se puso muy contenta, né? Se puso colorado, se puso contento, se puso rabioso. Então, todas essas formas, né, nós utilizamos o verbo poner-se quando é quando nós temos este câmbio muito temporário, este câmbio temporário, o verbo poner-se é o mais usual. E é um dos verbos de câmbio, né, desses verbos de câmbios mais utilizados. Que nós mais utilizamos é o verbo poner-se, porque nós, durante o nosso dia a dia, tem várias situações em que nós temos essas trocas de estado. Então é muito importante nós sabermos e nós começarmos a utilizá-los mais, né? Porque nós temos nós geralmente fazemos a correspondência do português para o espanhol e colocamos quedar-se, quedar-se, quedar-se. Não, há outros verbos de câmbios que são muito importantes que vocês conheçam e que vocês utilizem e identifiquem também nos diferentes vestibulares e no Enem. Sim? Muito bem. Depois daqui dessa imagem número 4, vamos dar uma olhadinha então agora no nosso último aqui, que vai ser o verbo quedar-se. Na imagem de número 5, nós temos aqui, então, me quedé muy feliz tras los resultados, utilizado para reforçar uma ideia de permanência. Me quedé feliz, e qual que é a diferença de dizer me puse muy feliz tras los resultados? Porque o poner-se feliz é mais momentâneo. Me quedé muy feliz tras los resultados é para mostrar que a pessoa permaneceu, ela continuou feliz por um período mais longo de tempo. Então, em muitos casos, nós podemos utilizar diferentes verbos de câmbio. Utilizar o quedar-se, utilizar o poner-se. Nós poderíamos aqui utilizar me puse muy feliz tras los resultados, pero me puse demonstraria que foram uns minutos, horas no máximo, né? Agora, o quedar-se não, foi por um período muito mais longo que a pessoa ficou feliz. Então, para demonstrar essa permanência, nós trocamos aqui o verbo poner-se pelo verbo quedar-se, sim? Então, e se usa também com se quedou mudo, não, se quedou embaraçada. Como uma mulher fica grávida por 9 meses, então ela se quedou, ela não se puso embaraçada, se quedou embaraçada, porque nós temos que demonstrar que há uma permanência. Né, não fica grávida por um período curto de tempo, ela vai ficar por muito mais tempo, né? Se quedou embaraçada, se quedou muda, né? São sempre se quedou sordo, né? São todas que nós temos que utilizar, são com todas essas trocas mais duradouras, nós temos que utilizar aqui o verbo quedar-se. Sim? Muito bem. Agora, revisem, parem um pouquinho aqui para ver esses verbos de câmbio, porque agora nós vamos dar uma olhada em argumentos de autoridade e que é importante quando nós fazemos identificação desses argumentos nos textos e para que nós possamos utilizá-los também, sim? Então, para um pouquinho, revisa os verbos hacer-se, quedar-se, volver-se, poner-se, verbos tão importantes, convertir-se em, né? Verbos tão importantes e tão usuais em língua espanhola, para que agora nós possamos, nesse reforço, nessa sessão de reforço, dar uma olhada aqui nesse conteúdo de argumentos de autoridade. Vamos dar uma olhadinha. Na imagem de número 6, nós temos aqui argumentos de autoridade. Em língua espanhola, al apresentar uma ideia ou opinião, solemos utilizar algumas estruturas especiais responsáveis por dar cohesión e, sobretudo, para agregar valor a lo que está sendo puesto.
Se tratan de los argumentos de autoridad muy utilizados en artículos de opinión. Muito utilizados aqui, vejam bem, artículos de opinião, reportajes, informes, ou seja, relatórios, ou comentários em los que es importante apresentar a figura de experto profissional del tema tratado. A continuação, observa alguns exemplos. Você sempre vê isso com certeza vocês já viram também em aulas de língua materna, que quando nós queremos reforçar aqui o conteúdo que nós estamos expondo, a ideia é que nós estamos expondo, né, em textos argumentativos, em artículos de opinião, sobretudo, é muito importante que nós coloquemos também como base, né, a informação de grandes expertos, de profissionais, de cientistas, de pessoas renomadas em suas áreas de atuação, para dar um argumento de autoridade àquilo que nós estamos falando. O argumento de autoridade é muito importante. Por isso nós temos aqui esse de acuerdo. De acuerdo con los psicólogos, los videojuegos se volvieron como una importante herramienta de observación para el desarrollo del raciocinio lógico. Quando nós queremos colocar aqui, por exemplo, nós queremos argumentar que esses jogos de videogame são importantes aqui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, e nós queremos provar isso para pessoas que não acreditam nesse nosso ponto de vista, então nós temos aqui de acordo com os psicólogos. Então, de acordo com psicólogos, muitos psicólogos têm esse ponto de vista, e nós podemos inclusive nombrá-los, nomeá-los também aqui, de acordo com o psicólogo tal, o psicólogo X, o psicólogo Y, esse meu ponto de vista está correto, porque isso aqui já tem um embasamento científico, um embasamento de um experto, de uma pessoa que é especializada na área. Então, de acordo, segundo, são aqui marcadores que reforçam esse nosso argumento de autoridade. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora, nós vimos o de acordo, vamos ver também o segundo que vai aparecer na próxima imagem. Nós temos aqui na imagem de número 7, vamos dar uma olhada. Seguindo argumentos de autoridade, según las estadísticas, la venta de los videojuegos ha sido incrementada em mais de 15% el año de 2016. Ou seja, segundo as estatísticas, a venda dos videojogos foi incrementada, né, ela foi aumentada, né, em mais de 15% no ano de 2016. E aqui é muito importante que nós temos em espanhol segundo, mas segundo é, por exemplo, el segundo clube, el segundo livro, ou seja, antes de um substantivo. Nós temos aqui esse numeral, né, e nós temos primeiro livro, segundo livro, terceiro livro. Mas segundo, isso não acontece, isso de trocar, de não ser primeiro livro, terceiro livro, isso não acontece com segundo. Aqui, el segundo é o sinônimo de acordo com. Então, aqui é importante, sobretudo, que vocês pensem nisso, como não podemos utilizar o segundo as estatísticas, mas segundo as estatísticas, sim, seria o correto. Muito bem, então, dito isso, vamos agora aqui para a imagem de número 8. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem de número 8, nós temos argumentos de autoridade. Conforme presentado por los estudios, es fundamental que las actividades de ocios de los adolescentes no estén limitadas a actividades individuales, tales cuales los videojuegos, por ejemplo. Muito bem, aqui nós temos outra. Nós vimos então que nós temos a possibilidade de utilizar de acordo, de utilizar segundo, e nós temos a possibilidade de usar conforme também. Aqui são 3. É muito importante que vocês, ao lerem os jornais diversos, sejam da Espanha, da Argentina, do Chile, do México, que vocês verifiquem quais são esses marcadores que eles usam para dar o argumento de autoridade. Busquem nas notícias, verifiquem, como sempre aparecem em textos de opinião, quando eles estão tentando corroborar o argumento, né, aqui do articulista, desse colunista, ele utiliza essas estruturas. Essas estruturas são muito importantes. Bem, então, agora, a partir aqui nós vimos os argumentos de autoridade, nós vamos agora ver um pouquinho do vocabulário de mascotas, uma parte aqui mais divertida, um pouco mais lúdica. Vamos dar uma olhadinha na imagem de número 9. Na imagem de número 9, nós temos aqui, então, mascotas. Los animales tienen maneras propias para establecer comunicación. En lengua española tenemos verbos específicos para referirnos a estas distintas manifestaciones, tal cual se puede observar a partir del recuadro abajo. Vamos dar uma olhadinha então aqui, nós vamos nas próximas 4 imagens, nós vamos dar uma olhadinha em quais são os sons produzidos por esses animais. Isso às vezes aparece também em atividades de compreensão de texto aqui dos vestibulares diversos e do Enem. Então, na imagem de número 9, nós temos aqui maullar, miar, né? Seria maullar.
Mi gatico maúdia sempre que quiere comer. Es decir, sempre que quiere comer, ele maúdia. Então aqui o verbo seria maúdiar. El quetzal macho trina para conquistar al quetzal hembra. Então o verbo dos pássaros seria trinar. Trinar seria aqui o verbo utilizado para os pássaros, né? Então, trinar para os pássaros e maúdiar para os gatos, esses gatinhos. Muitos de vocês devem ter gatos, né? Então é importante vocês saberem que o som que os gatos produzem é o maúdio, é maúdiar o verbo que se utiliza aqui, inclusive, mi gatico maúdia com acento, já que é um hiato. Nós temos aqui um hiato, né, com a U fuerte débil, a tônica está em la débil, ponemos el acento, sim? Muito bem, então aqui, primeiramente, maúdiar, trinar, dois verbos importantes. Vamos agora dar uma olhada na próxima imagem, na imagem de número 10. Na imagem de número 10, nós temos aqui, então, los animales tienen maneras propias, né, para estabelecer comunicação. Em língua espanhola temos verbos específicos. De novo, vamos dar uma olhada. Então nós temos aqui el cerdo, né? El cerdo grunhe de maneira muito chistosa, ou seja, de uma forma muito divertida que ele grunhe. E o verbo seria grunhir. Então os porcos, aqui a forma como nós colocamos o verbo seria grunhir, né? El cerdo grunhe de maneira muito chistosa. E aqui o lobo, qual que é o verbo que nós utilizamos com o lobo? El lobo aúdia bajo la luz de la luna. Quando ele vê a luz da lua, o lobo, ele faz aquele uivado, ele uiva. E isso em espanhol, para esse canino, seria a aúdia. El lobo aúdia bajo la luz de la luna. Né? Muito interessante aqui. Então, aúdia, o verbo aúdiar, e o cerdo é o verbo grunhir, né? Muito bem, então nós vimos já do gato, dos pássaros, el gato, el pájaro, aqui el cerdo, el lobo, e agora nós vamos verificar o que acontece com a lechuza, ou el búho também, e com el caballo. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem. Nós temos aqui, então, na imagem de número 11, outros dois animais muito interessantes. Nós temos o lular. Olha aqui, que diferente, ulular. Las lechuzas e los búhos ululan. Eles ululam, é o verbo aqui. Então, la lechuza, o búho, né? Eles ululam. Então, aquele som que sai da coruja, em espanhol nós utilizamos o verbo ulular. E relinchar, aqui como em português, só nós temos uma troca de pronúncia. A pronunciação é diferente. Mi caballo relincha muy alto. Então, para quem aqui vive no campo ou em uma região campesina, né? Aqui com os caballos, el caballo em espanhol relincha. El caballo relincha e las lechuzas e los búhos ululam. E aqui interessante também não só os próprios sons desses animais, como ao mesmo tempo os próprios nomes aqui, né? Lechuza, búho, esses nomes são muito importantes que vocês conheçam, né? Nós vimos aqui el cerdo, são todos muito interessantes. É um vocabulário de animais aqui muito importante que aparece em diferentes exames vestibulares no Enem também. Muito bem, então isso aqui na imagem número 11, agora nós vamos para a imagem de número 12 para ver o melhor amigo do homem. Vamos para a próxima imagem. Na próxima imagem nós temos aqui mascotas, aqui no positivo on, nessa seção de reforço, na imagem de número 12. Vamos olhar. Nós temos el perro, los perritos, né? Los perros ladram para chamar la atención. Quando eles querem chamar a atenção, chamar a atenção de diferentes formas, seja porque o carteiro chegou, né, ele carteiro que está em frente de la casa, seja porque um amigo chegou, o próprio dono, porque alguém chegou, ele vai ladrar. Percebam aqui por que é importante nós colocarmos que o verbo aqui é ladrar. Porque em espanhol nós temos latir, pero latir é o coração que late. Então esse barulho, pum, 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 que sai do coração, isso seria el latido del coração, el coração late, pero el perro ladra. Então, é muito importante nós traçarmos essa diferenciação aqui, que el perro no late, el perro ladra, pero el coração late, sim? Muito bem, então quem tem aqui um cachorrinho, o vizinho, falar também aqui para o vizinho, para um parente, um amigo, que los perros ladram em espanhol, né? Mostrar como é esse vocabulário em espanhol, que não seria um latido, o verbo seria ladrar, sim? Bem, então, dito isso, agora nós vamos aqui para uma atividade aqui do livro de atividade de vocês para terminar a nossa aula. Vamos então para a imagem de número 13. Nós vamos aqui para essa imagem de número 13, nós temos aqui
Então, nós temos o exercício 5. De las siguientes opções de cada frase, solo uma está acentuada corretamente, identifica-la. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm que verificar essas regras que vocês já viram, seja a regra básica, a regra de los hiatos, de los pronombres. Nós temos diferentes regras em espanhol e vocês têm que verificar em cada uma delas, seja na letra A, que nós temos sí, ya sé, otra vez se rompió el lavarropas. B, para mí que él ya sabía lo que sucedería, al menos es mi impresión sobre el tema. C, yo no quiero viajar más, pero si mi jefe me lo pide, tendré que hacerlo. D, tu gato es más tranquilo que el mío, tú lo sabes. E, si me preguntas a mí, yo te digo que sí, que la invites al cine. E, F, toma tu té, lo preparei como a ti te gusta. Então aqui, e nós temos principalmente aqui esse acento diacrítico que vai aparecer aqui, muito importante, que nós vimos nas últimas aulas, inclusive. O acento diacrítico aqui vai ser muito importante. Então, bem, agora pausa o vídeo para vocês fazerem a atividade pausa, que está aqui no livro de atividade de vocês na página 31. Faz com muita calma, revendo qual é a regra da acentuação do diacrítico, também regra básica. Para um pouquinho para que a gente possa fazer essa correção na próxima imagem, que vai ser de número 14. Sempre importante. Pausa. Faz o exercício com calma, não é necessário fazê-lo com pressa. Faz esse exercício no seu tempo e nós vamos agora para a correção. Vamos ver o porquê na próxima imagem, na imagem de número 14. Vamos ver aqui então, na imagem de número 14, o que acontece. De las siguientes opções de cada frase, solo uma está acentuada corretamente, identifica-la. Vamos ver a primeira aqui, a letra A. Sí, ya sé, outra vez se rompió el lavarropas. Esse sí de sim, ele tem que ter acento. Então, por isso que a primeira aqui não pode ser. Já sé, o C, forma do verbo saber, eu sei, também tem que ter acento, por isso a alternativa correta é a segunda. Sí, já sé, outra vez, se rompió el lavarropas, este C tem que ser sem acento, que se de se rompió, de impessoalidade, nós não podemos acentuá-lo, só a forma do verbo saber e do verbo ser. Então, por isso a segunda. Letra B. Para mim, este para mim, de pronome complemento, ele tem que ter acento. Então, aqui só pode ser a primeira ou a segunda. Para mim que ele tem que ter acento. Para mim que ele já sabia lo que sucederia. Al menos es mi impressão sobre el tema. Este mi impressão sobre el tema, ele tem que ser sem acento porque é o possessivo, mi impressão. Por isso, a alternativa correta é a primeira. Letra C. Eu não quero viajar mais. Este mais ele tem que ter acento porque é mais, de intensidade. Então, só pode ser a segunda ou a terceira. Pero si mi jefe me lo pide, se ele me pedir, ou seja, condicional, não tem acento. Pero si mi jefe me lo pide, tendré que hacerlo. Por isso, é a alternativa a terceira, aqui na letra C. Né? Tu gato es mais tranquilo que el mío, tu lo sabes. Tu gato não pode ter acento, tu possessivo. Es mais tranquilo, mais tem que ter acento. Que el mío, tu lo sabes. Tu, pronombre personal, sim, tem que ter acento. A segunda. Se me perguntas a mim, eu te digo que sí, que la invites al cine. Se tu me perguntas a mim, né, si de condicional, sem acento, eu te digo que sí, que sim, tem que ter acento também. Aqui, então esse mi tem que ter acento, si tem que ter acento, si de condicional não pode ter acento, né? Por isso, a alternativa melhor seria a segunda. E toma tu té, tu não pode ter acento porque tu possessivo, te, bebida caliente, tem que ter acento. Lo preparei como a ti te gusta, ti não tem acento, este te do verbo gustar, de pronominal, ele não pode ter acento, por isso a alternativa correta é a primeira. Sim. É muito importante revisar, voltar àquela tabelinha que vocês já viram do acento diacrítico, regras básicas, porque é um conteúdo que muitas vezes acaba aparecendo também, seja no Enem ou nos diversos vestibulares pelo país. Sim. Bem, não se esqueçam, pessoal, de rever o vídeo, isso é muito importante, dar pausas, retomar as atividades, fazê-las com calma, porque nós vimos aqui verbos de câmbio, que é um conteúdo muito importante, argumento de autoridade muito importante, mascotas, aqui uma parte de vocabulário interessante e também essa retomada da acentuação. Tudo aqui contemplando essa nossa live de revisão de hoje. Então, por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, chicos!